Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula de Genética Mendeliana, primeira lei de Mendel. Então, nesse momento, a gente vai continuar a nossa discussão sobre a teoria de Mendel, como é que ele chegou a desenvolver a primeira lei. Se você não assistiu a primeira aula, não tem problema, estou deixando o link aqui em cima para você clicar. Assiste primeiro ela, depois retorna para cá e a gente vai poder discutir bem sobre esse assunto que é muito importante para a biologia. Bom, se você já assistiu, vem comigo! Então vamos à explicação. Quando Mendel ele resolve começar o seu experimento, ele começa o experimento olhando apenas uma característica. Então vamos fazer o mesmo aqui. Vamos pegar, por exemplo, as ervilhas que ele considerou logo de início puras, em que ele chamou pura, lisa e pura, rugosa. O que ele fez? Ele pegou duas populações. Uma população de ervilhas lisas, puras, ou seja, que a cada geração sempre apareciam lisas, e uma população de ervilhas rugosas. E o que ele faz é, literalmente, cruzar uma população pura lisa com uma população pura rugosa. E ao cruzar essas duas populações, a pergunta dele era: será que é capaz de, numa próxima geração, aparecer indivíduos lisos e rugosos? Será que numa próxima geração eu observo apenas indivíduos lisos ou apenas indivíduos rugosos? Bom, essa pergunta que ele lança no ar, ele tem uma resposta rápida. A geração subsequente ao cruzamento das ervilhas lisas puras com ervilhas puras rugosas deu 100% das ervilhas totalmente lisas. Então, quando ele olha isso, ele tem algumas coisas em sua mente. Ele começa a perceber que existe uma característica que se sobressai à outra. Na geração parental, ou seja, na primeira geração, onde ele cruza lisas e rugosas, puras, ele não sabia muito bem o que poderia encontrar. No momento em que ele faz esse cruzamento, ele observa a geração que ficou conhecida como F1 e ele percebe que 100% dos indivíduos que nascem nessa geração têm a característica lisa. Bom, algumas coisas já começam a ficar mais claras na pergunta original do Mendel. A pergunta original dele era quais são as regras que se estabelecem por detrás da transmissão de características ao longo das gerações. O que ele percebeu é que não me importa quantas vezes eu repito esse experimento, a lisa na geração F1 sempre ficará em destaque, ou seja, a lisa na geração F1 sempre terá a porcentagem de aparecimento de 100%. Só que uma nova pergunta se faz na cabeça do Mendel. O que aconteceu com a característica rugosa? Eu posso dizer que Mendel teve uma boa saída, uma boa sacada para chegar à resposta a essa pergunta. O que ele fez foi promover uma coisa que é conhecida como retrocruzamento. Ele promove o cruzamento entre todos os indivíduos lisos da geração F1, para tentar entender se, por exemplo, a característica lisa havia simplesmente tomado conta de todo o espaço, e por isso eu só tinha liso. Se a característica rugosa ela estava escondida, ou se ela realmente havia desaparecido na geração F1. Quando ele promove o cruzamento entre todos os indivíduos de F1, o que ele percebe é que uma nova geração se estabelece, e nessa nova geração ele tem a característica lisa voltando. Olha só, o liso volta a aparecer. Mas ele consegue perceber também que a característica rugosa não havia sido eliminada em F1. Então, na geração F2, o que ele consegue perceber é que há um retorno da característica rugosa. Então, qual é a primeira grande informação que o Mendel traz? O liso, ou a característica lisa, domina a característica rugosa. Dessa forma, ele diz que lisos são dominantes em relação aos rugosos. Por isso que em F1 o liso domina ou se sobrepõe, enquanto o rugoso é dominado, mas em F2 o rugoso volta a acontecer.
A grande pergunta é como que o rugoso volta em F2. Então ele resolveu contar todos os indivíduos lisos e todos os indivíduos rugosos que apareceram. E ele viu uma proporção interessante. Ele viu que para cada 3 lisos que aparecem, um rugoso é obtido. Então ele percebeu uma proporção, que é uma proporção que ficou conhecida dentro da teoria do Mendel como a proporção 3:1. Bom, vamos voltar aqui para o início. Ao cruzar indivíduos lisos puros com rugoso puro, ele tem em F1 100% dos indivíduos lisos. Ele fez um retrocruzamento na geração F1 e obteve a geração F2. E ao obter a geração F2, o que ele percebe é que a cada 3 lisos que se estabelecem, um rugoso passa a ser produzido. Então ele começa a perceber a proporção de 3:1. Bom, legal, interessante, mas como explicar isso matematicamente? Bom, para responder essa pergunta, é importante que a gente entenda de onde vêm essas características. Então Mendel começou a imaginar o seguinte: ok, cada um de nós temos um pai, um progenitor biológico masculino e um progenitor biológico feminino. Esses progenitores biológicos certamente passam uma parte do que eles são para cada um de nós. Então, o que ele pôde imaginar, o que ele pôde pensar foi o seguinte: vamos imaginar o seguinte. Cada característica do meu corpo, ela tem origem em 50% de meu progenitor biológico masculino e 50% do meu progenitor biológico feminino. Então vamos ver esse indivíduo liso. O indivíduo liso puro domina, portanto chamaremos de dominante. Ele recebe metade da característica de seu progenitor masculino e metade dessa característica de seu progenitor feminino. Então vamos dar letras, né? Azão, para indivíduos lisos. Eu vou usar a letra maiúscula porque ele é dominante. E já que o rugoso está aqui e ele é dominado, passaremos a chamá-lo também da mesma letra. Mas eu vou usar a letra minúscula só para caracterizar que ele é dominado. Vamos trocar a palavra dominado por recessivo, ok? Então o que ele percebe aqui é que o indivíduo azão e o indivíduo azinho são provavelmente os indivíduos que fizeram parte da minha geração parental. Esses indivíduos precisam se cruzar, e ao se cruzar, eles vão dar origem a um indivíduo liso. Você consegue perceber que a combinação entre o indivíduo liso puro com o indivíduo rugoso puro vai dar um indivíduo necessariamente azinho? Se não consegue perceber, segue a explicação aqui. Veja só, vou retornar essa parte. Eu tenho um indivíduo azão, e eu tenho aqui um indivíduo azinho. Perceba que montar gametas são células reprodutivas, tudo bem? Ao montar os gametas são formados por metade do patrimônio genético de um indivíduo, ok? Então vamos lá. Esse indivíduo aqui formaria, vamos supor que ele fosse um indivíduo macho, correto? Ele formaria células gaméticas com esse padrão. Uma célula gamética azão e uma outra célula gamética azão. Eu não vou caracterizar como um espermatozoide, no caso de seres humanos, da maioria dos animais. Eu não vou caracterizar como um grão de pólen, no caso das plantas. Eu só vou dizer que aqui eu estou falando de gametas masculinos. Do outro lado, vamos supor que esse seria o indivíduo fêmea e que ele formaria gametas azinho. Veja só que interessante. Vamos combinar 2 a 2, porque os gametas masculinos precisam encontrar os gametas femininos, ok? Então, esse indivíduo azão, ou melhor, esse gameta azão, pode encontrar esse gametazinho. E ele vai dar origem a um indivíduo que será um indivíduo azinho. Concordam? Mas se esse gameta masculino encontrar o outro, eu terei origem a um indivíduo
azão, azinho. Opa, igual, né? Agora eu tenho outra combinação a fazer. Eu posso encontrar esse indivíduo, esse gameta, com esse daqui e formar um indivíduo também com a característica azão, azinho. Perceba que eu estou fazendo todas as combinações possíveis para que você consiga entender que na geração F1 eu terei 100% de indivíduos, o quê? 100% de indivíduos que têm a característica azão-azinho. Eu terei aqui, na geração F1, indivíduos azão-azinho na proporção de 100%. Olha que interessante, fica muito bonito entender isso, porque numa saída simples o Mendel conseguiu achar uma das leis fundamentais da genética. Todos os indivíduos são compostos por características. E cada uma de nossas características tem dois fatores. Esses fatores são conhecidos como alelos. Então, eles têm dois alelos. No caso de um indivíduo puro, é azão-azão. No caso de um indivíduo rugoso, é azinho-azinho, porque o liso é dominante, o rugoso é recessivo. Na geração F1, ao misturar lisos puros com rugosos puros, eu tenho 100% de indivíduos azão-azinho. Chega a arrepiar, não é? Vamos fazer a mesma coisa para a geração F2 e vamos ver como é que se estabelece esse processo? Vamos lá. Na geração F1, o que nós observamos? Nós observamos indivíduos com genótipo azão, azinho. Então eu estou cruzando dois indivíduos azão, azinho com azão, azinho. Nesse caso a gente vai chamar indivíduos que têm um alelo maiúsculo e um alelo minúsculo de heterozigotos, tá bom? Vamos retornar esses conceitos mais à frente, mas é só para a gente começar a perceber o que está acontecendo. Como é que eu faço o cruzamento entre indivíduos azão, azinho, azão, azinho? Eu posso de novo fazer o cruzamento que eu havia feito na explicação passada para vocês, mas eu vou ensinar um método mais rápido e mais eficiente para a gente. Esse método é conhecido como quadro de Punnett. O quadro de Punnett nada mais é do que um quadro de combinações, onde eu vou pegar, por exemplo, o indivíduo 1, que pode ser o macho, por exemplo, e vou separar os alelos que formam ele. E esses alelos eu vou colocar aqui, nas linhas. Desculpa, nas colunas. E o outro indivíduo eu vou colocar referente às linhas. Então, eu pego os seus alelos e coloco eles nas linhas. E aí, o que eu faço? Eu passo a combinar 2 a 2. Eu vou combinar 2 a 2 para formar os alelos, para formar os indivíduos no final da história. Toda vez que esse azão encontra esse azão, eles se encontram nesse espaço. Então, eu terei aqui um azão-azão. Nesse espaço daqui, eu terei o encontro entre este azão e este azinho. Portanto, azão-azinho. E aí, vamos usar o mesmo raciocínio para cá? Nesse espaço, eu terei o quê? O encontro entre o indivíduo desta linha com esta coluna. Quem já jogou Batalha Naval sabe exatamente o modus operandi disso aqui, né? E aqui ficará o quê? O indivíduo que se encontra, os alelos que se encontram aqui. Azinho, azinho. Veja só que interessante. Eu vou marcar em roxo aqueles, em vermelho melhor dizendo, aqueles que são indivíduos lisos. Lembra? Azão, azão é liso? Sim. Azão, azinho é liso? Sim. Azão, azinho é liso? Sim. Azão, azinho, azinho é liso? Não. Nós vimos lá em cima que azinho, azinho é rugoso. E aí nós temos uma proporção de 3 indivíduos lisos para um indivíduo rugoso. E assim a gente consegue perceber absolutamente que Mendel conseguiu descobrir quais são os processos por detrás da herança das características genéticas. Porque quando observamos F2, fica fácil de perceber quais são os genótipos encontrados aqui. Nós conseguimos encontrar o genótipo azão-azão, o genótipo azão-azinho, para os 3 indivíduos lisos. São 2 azão-azinho e 1 azão-azão. Então, eu vou repetir aqui o azão-azinho. E quando eu olho o rugoso, eu tenho apenas o azinho-azinho. Então, nós conseguimos chegar
há uma explicação simples que demonstra alguns fatores muito importantes. Então vamos revisar eles. Primeiro fator é que cada característica ela é ditada por dois alelos. E os indivíduos dominantes são indivíduos que têm, puros dominantes, são os indivíduos que têm dois alelos azão. E a gente vai chamar aqui de homozigoto. Homozigoto é aquele que tem alelos iguais. Nesse caso, homozigoto dominante. O rugoso ele tem dois alelos recessivos, ou dois alelos minúsculos, portanto ele é chamado de azinho-azinho. Ele tem alelos iguais? Sim, portanto ele é chamado de homozigoto recessivo. Quando eu cruzo um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo, o que eu vou ter em F1 é 100% dos indivíduos azão-azinho, ou seja, 100% dos indivíduos heterozigóticos. Esses indivíduos, quando eles são retrocruzados, quando eu cruzo indivíduos heterozigóticos, o que eu percebo em F2? Eu percebo a proporção de 3:1 acontecendo. Eu consigo perceber a proporção de 3 indivíduos lisos que, portanto, carregam um alelo, ao menos um alelo dominante, para um indivíduo rugoso, aquele que não tem alelo dominante algum. Então percebam que existem características que são dominantes e existem características que são recessivas. As características recessivas elas podem estar suprimidas, pelo menos fenotipicamente falando, em uma geração, mas elas podem retornar numa geração subsequente. Bom, espero que vocês tenham compreendido como Mendel conseguiu desenvolver essa primeira lei que ficou conhecida como a lei da segregação independente dos caracteres, onde cada caractere, ou melhor, cada alelo segrega independente um do outro durante a formação dos gametas. Por isso eu tenho a possibilidade sempre de combinações desse estilo, certo? Então, mais uma aula sobre genética, a gente vai começar a caminhar um pouquinho mais. Na próxima videoaula a gente vai trabalhar um pouco sobre questões ligadas à primeira lei de Mendel, aplicadas diretamente a questões humanas, certo? Espero vocês lá, um grande abraço e até a próxima.